Iniciamos mais um Elga e Você, o nosso programa, sempre com muita informação e conteúdo, com credibilidade, e é um prazer imenso estar aqui juntinho de vocês. O nosso programa de hoje está especial, temos um bate-papo descontraído, cheio de história com Hugo Alcântara, que é ex-jogador de futebol, esteve em 18 países e levou o nosso nome, o nome da nossa cidade, muito longe. Com 18 anos, o meu primeiro time profissional foi o Dom Bosco, que é um time tradicional daqui, né, do Mato Grosso. Sim. Aí eu joguei no Dom Bosco, joguei no Operário de Várzea Grande, joguei no Berga, que era um time que nasceu e também acabou. E por último no Misto, que é o time, né, tem mais títulos aqui. Tradição, né? Misto. 2001. E quando acabou o campeonato no Misto, eu fui para Portugal. Apareceu a oportunidade, né, de ir para fora, na Europa. Fui para o Vitória de Setúbal, que é um time da primeira divisão de Portugal. Fica aqui comigo que o Elga e Você está apenas começando. E hoje é terça-feira, aquele dia mais que especial, porque vamos falar de quê? Vamos falar do nosso bolso, com ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo com 3 best-sellers, que tem propriedade para falar sobre empreendedorismo. Então, venha, Bruno Perim. E aí, pessoal do programa Elga e Você, seu dinheiro no bolso. Dessa vez eu quero falar sobre um assunto muito sério, que é a importância dos seus objetivos. Muitas vezes as pessoas dedicam muito tempo para pensar, tá, e aí, o que eu realmente vou fazer nesse ano? Tá, e aí, o que eu realmente quero alcançar? O que é mais importante eu buscar agora nesse próximo período? As pessoas fazem isso muito rápido, mal escrevem, se escrevem já perdem aonde escreveram e não seguem. Mas por que isso é tão importante? Porque, ora, quando você coloca um objetivo, quando você traça um alvo para você seguir, isso significa que você justamente está deixando claro aonde você vai colocar mais energia. E se você para pensar muito bem aonde você deve colocar a sua energia, que consequentemente é esse alvo, claro que você vai ter muito mais chance aí de dar certo. Então, as pessoas, as empresas que mais crescem, que mais conseguem evoluir, seja ela grande ou seja ela pequena, é porque elas param e de fato definem bons objetivos para estarem buscando. Então, por isso, é muito importante aí você dedicar um tempo adequado para isso. E aí, gostaram da dica do Bruno de hoje? Quer entrar em contato com o Bruno? Os canais de comunicação estão aí na sua tela, pode mandar a sua mensagem. Mas segue o baile, minha gente. Hoje é terça-feira, é aquela hora que deixamos vocês informados de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Chegou a hora do nosso radar, do nosso quadro de notícias. Histórico. SpaceX lança foguete com 143 satélites a bordo. A SpaceX, empresa de sistemas aeroespaciais do bilionário Elon Musk, fez história no último domingo 24 após lançar 143 satélites a bordo do foguete Falcon 9, que decolou às 12 horas, horário de Brasília, da Estação Espacial Cabo Canaveral, na Flórida. Nova história de quadrinhos da Marvel imagina o mundo sem os Vingadores. A Marvel anunciou uma série especial de quadrinhos batizada Heróis Renascidos em português.
Em especial, a nova saga vai explorar como seria um mundo sem o principal grupo de heróis da editora, os Vingadores. Jatos azuis são flagrados pela Estação Espacial Internacional. Usando equipamentos especiais instalados na Estação Espacial Internacional, ISS, um grupo de cientistas conseguiu um registro raro de um jato azul, um tipo específico de relâmpago gerado nas nuvens de tempestade e que vai em direção ao espaço. Equipes da Google de 10 países se unem em projeto sindical global. Colaboradores e colaboradoras da Google, espalhados por 10 países, estão se reunindo para formar uma aliança sindical mundial. A iniciativa contempla o quadro de profissionais do Alphabet, conglomerado que possui várias empresas vinculadas à gigante de buscas. Já estão ligadíssimos em tudo que está bombando aqui, Brasil e mundo. Mas o Elg e Você está apenas começando, estamos esquentando, então fique aí que a gente já volta. E agora, no nosso programa Elga e Você, vamos ter aquele bate-papo pra cima, cheio de energia, porque vamos falar de uma paixão nacional, que é o futebol. E para isso, estamos recebendo ele, Hugo Alcântara. Olha, eu quero te agradecer muito, Hugo, por ter aceitado esse convite e estar aqui com a gente hoje. Oi, Elga, que é isso, o prazer é todo meu. É muito bom participar do seu programa, agradeço o convite. E falar de uma coisa que você já frisou aí, que é paixão nacional, né? Futebol. E quando é futebol eu gosto muito de vir conversar, de trocar ideias, e isso me deixa pra cima contente. Tá no seu DNA, né, Hugo? Você viveu aí muitos anos da sua vida. Já começa me contando, vamos começar por aí. É um sonho, eu acredito que a maioria dos adolescentes, dos meninos ali que começa a dar os primeiros passos já tem contato com a bola, né? Aí quando começa a entender, tem aquela vontade, o sonho de ser jogador. Para você foi assim? Geralmente quando a gente nasce, o pai, tio, sempre já vem com uma bola, né? O brasileiro presente é a bola. E quando a criança começa a chutar, correr, aí começam as brincadeiras na rua, no colégio, futebol sempre inserido, né? Eu sempre tive esse sonho, né? Eu olhava na minha época os jogadores, né? Aparecendo na TV, né? Ganhando bastante dinheiro. Então sempre foi um sonho que eu tive desde criança, né? Tive também um pai que foi jogador, então me apoiava sempre, Nossa, né? Me levava, buscava, ele. viajava comigo, então era sempre assim mais fácil, né? E graças a Deus eu pude realizar esse sonho meu, né? Que às vezes as pessoas acham que jogador é fácil, ganha muito, tudo, mas não sabe que para chegar, né, tem que passar muita coisa, dedicar. E muitos não ganham a imagem de jogador assim rico, bilionário que aparece Neymar, e não é a realidade. A maioria dos jogadores salário é baixo, é pouco, né? A realidade no Brasil é diferente. Sim. Mas é claro que todo mundo sonha e olha esse Neymar, os jogadores que ganham, né, muito, celebridades. Então todo mundo, os jogadores, os meninos, pretende ser sonho, né? Que não é fácil. Ser aquelas estrelas do futebol, né? Mas você chegou muito longe. Você era zagueiro. Isso. Né? Mas jogou a maioria do seu tempo, você passou na Europa, né, Hugo? Realmente, eu assim, comecei de criança, né, 8, 10, até os 15 anos, joguei aqui no Irapuru, né, que foi minha base. Foi o primeiro time? Isso, a gente fala que a base, né, nessa categoria de base, eu fiz toda no Irapuru, depois... Quantos anos você estava? De 7, 8 anos até os 15, 16 foi no Irapuru. Olha só no Irapuru, né, jogando tanto futebol de campo como salão.
E depois eu fui fiz alguns testes aqui no time aqui no Brasil, no Corinthians, no Atlético Paranaense. Nesse intervalo que eu estava no Ipuru, não consegui, né? Que era difícil. E aqueles testes para você ir ficar na categoria Isso, na categoria de base, vai, fica lá uma semana, 10 dias. Se der certo, você fica, se não, você volta, né? E comigo não foi diferente, fiz teste, não deu certo, voltei por Ipuru. Mas depois fui crescendo, fui, né, evoluindo. Eu comecei a jogar profissional aqui, no estado de Mato Grosso. Com 18 anos, o meu primeiro time profissional foi o Dom Bosco, que é um time tradicional daqui, né, do Mato Grosso. Sim. Aí eu joguei no Dom Bosco, joguei no Operário de Várzea Grande, joguei no Berga, que era um time que nasceu e também acabou. E por último no Misto, que é o time, né, tem mais títulos aqui. Tradição, tradição, né? Misto. 2001. E quando acabou o campeonato no Misto, eu fui para Portugal. Apareceu a oportunidade, né, de ir para fora, na Europa. Fui para o Vitória de Setúbal, que é um time da primeira divisão de Portugal, onde fiquei 4 anos nesse time. É um time, assim, médio para baixo em Portugal, mas que é muito tradicional, tem mais de 100 anos de existência. Olha e esse só. time, nós conseguimos fazer uma coisa, assim, muito histórica, que ficou marcado no clube, porque a gente conseguiu ganhar um título. Olha. Um título, no caso, da Taça de Portugal. Então ganhamos... tipo um campeonato brasileiro? A Copa do Brasil. A Copa do Brasil. Isso, que jogam todos os times, mas é de eliminatória, né? Sim. E lá nós conseguimos ganhar na final do Benfica, que é como se fosse o Flamengo de Portugal, né? Olha só! Então conseguimos, foi muito bom. Depois do Vitória de Setúbal, continuei em Portugal, mais 1 ano na Acadêmica de Coimbra, que é um time da primeira divisão. Aí depois começou as aventuras. Depois eu fui 1 ano na Polônia. Nossa Senhora, Joguei na eu quero Polônia. saber um pouquinho da Polônia, Na porque Polônia, é muito diferente, né? diferente. Os costumes, língua. Como é que foi essa experiência para você? Na realidade, para ir para Portugal já foi diferente. As pessoas falam assim que é país irmão? Mas não é. A pessoa que sai, que vive 20 anos em Cuiabá, você vai para Portugal, né? É muita diferença. É a diferença. A língua é a mesma, mas tem umas coisas no começo que você não entende. Sim. Eles falam rápido. Tem assim, a maior dificuldade que você sentiu, assim, que foi mais difícil você adaptar? A maior lá em Portugal. No começo, porque assim, eu nunca... eu tinha 21 anos, né? Sim. Eu era noivo, já namorava e era noivo há 6 anos, né? Nossa! Já. Que decisão difícil, hein? Então, A namorada deixou você. então. E vocês estão casados hoje? Estamos casados Olha até só. hoje, né? E o que acontece? Eu fui, aí eu cheguei ainda no verão, que o verão é verão mesmo, é bom, não é calor. Clima. Mas o clima é completamente diferente de nós aqui, realidade, né? aqui. Lá é junho, julho, agosto, setembro, com outubro já começa. E aí o novembro e o dezembro é frio, janeiro, é frio mesmo, de 0 grau em Portugal, né? Então no começo foi mais o clima, né? Já na Polônia, eu já estava acostumado com Portugal, depois de 5 anos, já estava acostumado com o clima. Aí já ficou mais tranquilo em Portugal, a língua, a comida Você vai se adaptando, vai se adaptando, né? Aí você já conhece mais amizades, né? Já estava com a minha esposa já lá, então foi tudo mais tranquilo. Mas aí eu fui para a Polônia. Na Polônia já foi muito complicado, né? Assim, o clima da Polônia é frio, mas muito frio mesmo, porque eu cheguei de pegar... Mais frio que Portugal. Muito frio. Eu cheguei de pegar menos 15 na Polônia. Para um cuiabano. Imagina, Nós né? cuiabanos falar menos 15, eu falo congelei, né? Muito frio. A língua completamente difícil. É uma das mais difíceis do mundo, a língua polonesa, né? Nossa. O time que eu estava tinha mais 3 brasileiros, eu e mais 3. Foi legal nessa parte. Tinha uma moça que trabalhava pro clube, mas acompanhava a gente para todo lugar, que era a tradutora, era tudo. Intérprete. Então ficou legal também. Senão vocês não conseguiam se comunicar de forma nenhuma. Porque lá, assim, eu não falo inglês fluente. Algumas coisinhas a gente entende, dá para levar. Só que nem todo mundo na Polônia também falava, né? Isso nós estamos falando há 15 anos atrás. Hoje talvez possa ter mudado, né? Mas, Elga, era complicado a língua, né? A língua para falar as coisas, para pedir, era complicado. E você imagina, é que é o tempo todo você precisando de alguém para conseguir se comunicar e fazer pedidos e coisas básicas. No começo... Ou é muita mímica? Não. Se eu contar uma história aqui, você vai morrer de rir. Conta.
O clube lá, o time nosso, tinha um lugar que era reservado para os jogadores almoçar, que era tipo uma cantina, um restaurante que era dos jogadores. Então você treinava de manhã, quem quisesse almoçar lá poderia almoçar. Enquanto minha esposa não estava lá, eu ia almoçar lá. E eu queria comer esse dia ovo, né? E eu fui falar com a senhora, já uma senhora, né? E eu falei eggs, em inglês, né? Que é ovo. Ela não entendeu, porque ela não falava. Aí eu fui na mímica, eu fiz... Pó, 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 pó. Aí ela começou a rir. Ela entendeu! O mais importante foi isso, né? Foi pronto, né? Foi, mas deu certo, conseguiu se comunicar, porque é o que a isso. gente imagina, falar a mímica é a hora que manda, né? Era complicado, mas depois tem outra coisa também assim que foi assim chato, Elga, lá. Questão de racismo. Muito, acontece Os mesmo. poloneses, assim, eles têm esse preconceito, É que às né? vezes isso esporadicamente, ultimamente está sendo mais frequente, esses ataques de racismo, mas ninguém melhor de alguém que viveu realmente. Você ficou na Polônia há quanto tempo? Na Polônia foi 1 ano. 1 ano e você sentiu isso muito presente, muito Lá, forte lá. Lá, assim, até hoje o menino que joga agora aqui no Cuiabá, que é o Elton, da minha cor também moreno, assim, para negro, ele joga e tava nós dois juntos, né? Ele tá Na no Cuiabá época, hoje Polônia. e ele na época nós jogamos junto na Polônia, hoje ele tá no Cuiabá. Então nós dois fomos no supermercado e tinha um torcedor que quando nós passamos já começou a encrespar com ele, mais com ele. Ele tava Sim. jogando, né? Eu tava no banco nessa época. E aí ele já queria discutir, xingar. Eu falei, não, larga a mão, vamos embora. Fomos no mercado, compramos. A hora que nós entramos no carro e fomos passar, ele começou a fazer mímica de macaco. Mentira. Mímica de macaco, que saiu correndo. O Elton ficou doido. Louco. Ficou doido, parou o carro e quis correr atrás dele. Meu Quis correr Senhor. atrás dele. Aí eu, não, larga a mão, Elton, vem. Aí acabou que o menino correu, né, o cara. Nós entramos. Mas a torcida do time que eu jogava é o Legia Varsóvia, é o maior time da Polônia, né? É o time da capital. Sim. Eles tinham um canto racista. A gente foi jogar contra uma outra equipe, né, da Polônia, que nessa equipe da Polônia tinha 10 brasileiros. Nossa. Aí eles foram jogar contra a gente, lá, lotada a torcida cantando canto racista. Mas sendo que no nosso time Também tinha. um brasileiro, tinha africano, então, assim, né? Eu levava na brincadeira isso Não aí. era algo que te atingia. Não, sinceramente não. Assim, Mas a gente não gosta, né? óbvio, não gosta, né? A gente Mas não assim, gosta, eu assim, tentava levar assim despercebido, né? Eu não gostava, era, por exemplo, quando você ia no shopping, né? Quando eu ia no shopping, aí segurança começava, tipo assim, você tá olhando uma coisa, isso, começava, aí eu já começava a olhar, e foi já, né, fazendo... Tá, tem algum problema aqui isso, comigo? né, essas coisas aí, não. Agora de resto... Agora de resto, tranquilo. Tranquilo, também comida igual. A comida também não era igual a nossa aqui, mas passava bem, tinha uma sopa lá muito tradicional. Sim. Jurek, que era o nome da sopa, muito tradicional, era assim, era como se fosse uma comida tradicional nossa aqui, que chama atenção, então, e no frio, né, era muito boa. Acaba sendo boa, né? Mas aí eu acabei voltando para Portugal, Depois que da você Polônia. saiu da Polônia, você Voltei retornou pra a Portugal. Portugal. Isso. Então espera um pouquinho para você me contar essa parte. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Estamos de volta com bate-papo com Hugo Alcântara, com muita história para contar aqui nessas suas passagens pela Europa, fazendo o que ama, né, Hugo? Que eu acho assim que é o primordial. É uma história que você tem que contar e tem aquele prazer de contar tudo que você viveu. Ah, é prazeroso demais, né? Ainda mais quando a gente tem um sonho, né, de criança e consegue realizar. É muito Eu acredito que gratificante. As crianças, né, vêm perguntar, e aí, como é que foi? Né? Sempre tem essa curiosidade.
Lá fora era assim mais, né? Muito mais. Lá fora existe mais não, isso? Era muito mais porque assim, eu jogava lá, então, né, o pessoal acompanhava. É claro que quando eu vim aqui, tinha dúvida. Eu assistia seus jogos. O pessoal perguntava, queria saber, claro, né? Muitas vezes eu trazia, sempre trouxe camisas do time para dar pro pessoal. Eu tinha chuteira, dava. E hoje, eu mesmo não tenho camisa dos times que eu joguei. Mas Deu todas. Um monte de gente aí aparece, o que eu tenho, né? E então é gratificante, fico alegre, né? É maravilhoso. E esse retorno a Portugal? Aí eu acabei voltando para Portugal com o treinador que eu já tinha, que na minha primeira vez que eu fui a Portugal era esse treinador, que é o Jorge Jesus, que foi do Flamengo aí, que teve no Flamengo campeão. Eu trabalhei com ele, 2 anos com o Jorge Jesus. Isso. Que experiência. Foi muito boa, experiência muito boa, um grande treinador, tanto que fez sucesso aqui no Brasil, né? Sim. E foi uma coisa legal. Eu acabei voltando, fiquei 1 ano em Portugal, as coisas deram certo e eu acabei recebendo uma proposta muito boa mesmo de um time da Romênia. Meu Deus do céu! Do time da Romênia, né? Nossa, Romênia! Aí eu fui lá para conhecer, antes de assinar contrato, tudo fui lá para conhecer. Nesse time da Romênia já tinha, né? Portugueses, tinha argentino, então foi assim, foi legal, foi um clube assim que eu tive a oportunidade também de jogar a Liga dos Campeões, que é esse campeonato, né, grande. Eu joguei contra Chelsea, contra o Roma, Bayern de Munique, então foi 3 anos que eu fiquei na Romênia, então foi uma experiência muito boa na Romênia. Nossa, mas que passagem, hein? Foi. E quanto tempo você ficou lá? Na Romênia foram 3 anos e é até engraçado. Hoje o time que eu fui era o Cluj, da Romênia. E é bem na Transilvânia, que é no negócio do Drácula, tudo, né? Nos desenhos animados, essas coisas, né? Tudo. Então foi bom. Tive 3 anos muito bons lá. E acabei depois, tinha opção. Ou ia para a China ou ia para o Japão. Já em 2012, né? Aí, 2011 no caso. E eu acabei optando pelo Japão, porque a gente vai perguntando para amigos que jogaram já, tudo. Já passaram, tem aquela experiência. E tinha, assim, a China não estava como era hoje, né? Hoje a China paga milhões, é futebol muito assim, economicamente é muito, investem muito muito forte, no né? futebol. Naquela época estava começando já, né? Então eu fui perguntar tudo e falaram muito bem do Japão. E eu também tinha essa ideia do Japão, que, né? Acabei indo para o Japão. E como foi no Japão foi a experiência mais assim, incrível da minha vida. Pro lado assim, negativo, né? Mas assim, eu gosto de contar. Porque no Japão eu já fui com 31 anos, tudo, já tinha jogado 9, 10 anos na Europa, né? E cheguei com estrela no time, tudo. Acabou que eu fiquei 2 meses e foi na época do tsunami, daquele terremoto. Não acredito, Hugo. Foi naquela época, 2011, né? Que foi o forte, que tudo. Foi a época que você chegou no Japão. Cheguei em fevereiro em janeiro, o terremoto foi em março, começo de março, né? Fiquei 2 meses lá. E você estava lá? Estava, mas graças a Deus eu estava numa cidade que era Yamagata, né? No meio do... É cercado de montanhas. E graças a Deus não tinha mar, né, perto. Porque quando aconteceu, eu estava em casa... E tinha 2 japoneses. Aconteceu tudo no Japão, tudo. Lá foi eu e um brasileiro só, um time. E nós tínhamos um tradutor. E o tradutor não estava aguentando mais, acabou que foi embora. Ficou um tempo e falou, Hugo, não aguento mais. Foi embora. Ele morava lá, mas foi embora. E nesse tempo, então, do que aconteceu o terremoto, eu tava terremoto, a gente estava sem tradutor. Imagina. Nossa. Eu tô em casa, deitado no sofá, e tinha 2 japoneses do time, do clube lá, mexendo, arrumando a internet, né? E um do lado de fora arrumando a antena parabólica, tudo para ajeitar a televisão para mim. Sim. De repente eu tô deitado, eu assusto assim, o que tava lá fora entrou correndo. Jinchi. Falei, caramba, o que é isso? Quando eu levanto, que eu vejo ele segurando a televisão, eu falei, meu Deus, é terremoto. Nossa Tudo Senhora. tremendo. Aí eu
Porque lá você vai entrar em casa, você tem que tirar o tênis, sapato, chinelo, um largado lá de costume, fora. Não entra. Não entra. Eles falam que não é para atrair coisas negativas, essas Sim, sujeiras, essas coisas. as E eu crendices deles, essas coisas, né? Aham. Deixei o sapato correr. Quando eu olho lá para baixo, os carros tudo Tremendo. tremendo. Falei, meu Deus, bora, desce. Porque assim... Vocês estavam num prédio. 3 andares, né? 3 andares. É, baixinho. Só que a gente não tem ideia aqui, é o que eu falo. Aqui a gente não tem ideia de como é isso e como eles são preparados para isso. Porque aconteceu tudo isso, Não é tipo a cidade algo... que eu tava não teve nada. Do terremoto, né? Sim. Não teve nada. E... Mas que sensação é Nossa, essa? Tudo tremendo. tremendo, assustado. Acabou que depois disso, foi num sábado, ainda teve réplicas, né? Ficou tendo réplicas sempre. E eu sem tradutor, né? Sem intérprete, nada. Tinha um amigo meu de Cuiabá que jogava em outro time. Aí eu liguei para ele. Ele me ligou e disse, Hugo, tudo bem? Qual que é a recomendação do time aí para vocês sobre a questão da usina, radiação, que pode explodir? Eu não sabia de nada. Sem tradutor. Você não sabe o que está sabia acontecendo. Aham. Tipo, falei, Paulinho, eu não sei, que tal. Não, aqui a gente tem que ficar dentro de casa, de mão comprida, tudo tal. Que a qualquer momento você pode... seguiu Não, que a qualquer momento pode explodir a usina e... Aí eu assustei. Aí eu já fui ligando pro empresário, minha mulher estava aqui, já falei, não, liga para ele. Ela já disse, ela estava grávida da minha filha, né? Já liga. Aí ela ligou, falou, não, o Hugo quer vir embora. Aí na quarta-feira eu vim pro Brasil, né? Você desistiu da estada Eles no disseram, Japão. não, pode ir, daqui 15 dias você volta. Não voltou mais. Não voltei mais. Tinha contrato ainda até o final do ano, contrato muito bom, mas não. Mas também acabou de chegar um Não tem terremoto. jeito, não tem jeito, né? Com um perigo de usina nuclear. Isso não tudo, não, tem, muito. né? E fora o tsunami, né? Que eu não estava numa cidade que não teve, eu não sabia. No outro dia, quando acabou a luz, no outro dia que eu fui ver na televisão, 2 dias depois que eu fui ver, eu falei, mentira, que eu tô no Japão e foi isso tudo, né? A gente Esse tempo que você ficou lá foram 2 meses, 3 foi meses? 2 meses. 2 meses. 2 meses. O Japão foi, assim, foi uma experiência, porque... E a comida, Hugo? Assim, a comida... Porque nós comemos comida japonesa, mas não tem nada a ver com o que é lá, né? Verdade. Eu assim, não tentava ir nas coisas que eu conhecia. Sim. Café da manhã deles, eles colocavam assim, tinha o ovo tal, normal, mas tinha tomate, peixe cru, tinha tomate, essas coisas no café da manhã. E eu aqui costumava com pão, presunto, Lógico, leite, né? Sabor. Isso. Agora, eu não experimentei as comidas deles. Eles pediram, quando a gente viajava, eles pediam já uma marmita assim pra gente ir. Vinha com aqueles negocinhos Eles tinham uma de alimentação comer, diferenciada? Tinha. Porque... Ai, que maravilha, Tinha assim, né? eles sabiam, né, que também tinha eu, o outro menino, que era o brasileiro, que não se adaptou. E a não ia, alimentação, não ia. para você, Sim. um atleta, é muito importante, né? Não isso tem mesmo. como você ficar Não lá tem. sem se alimentar bem. Não, aí eles assim, algumas coisas assim, arroz, umas carne. Mas tinha uns restaurantes brasileiros lá, que quando a gente ia para Tóquio, a cidade que eu tava era 3 horas de Tóquio, mas de vez em quando eu ia, né, para lá, para passear. E em Tóquio a gente ia, churrascaria, comia uma feijoada. E acontece mesmo? Vocês podem ter aquela escorregadinha na dieta? Ah, Ou é algo que eles pegam muito no pé? na realidade, porque assim, você está treinando, né? Você pode um dia você comer muito, assim, você não vai exagerar, Não, mas tem que cuidar tem- só é. do peso mesmo. um dia você vai, né? Por exemplo, é folga hoje, você vai comer a feijoada, vai comer o churrasco, isso aí, mas depois no outro dia que, né, que não foi folga, você vai treinar, vai correr, vai suar, então isso, é normal, né? E amizades ficaram dessa época? Muitas. Fiz muito amigo português, romeno, né? Brasileiro de outro estado. Então foram muitas pessoas que a gente conhece que marcam, né, a nossa vida. E que também várias histórias, Ah, né? Você faz muitas, laços, muitas, já está numa situação fora do seu país. Você ficou 11 anos, é isso, na 11 Europa? anos, Elga. Depois, quando eu comento, a gente para fazer um churrasco, conversar com os pessoal aqui de Cuiabá, com nossos amigos aqui, colegas, eles querem saber, conversar. E é uma coisa que eu falo, principalmente para os meus filhos, né, que a gente não tem a realidade, é de duas cidades que eu tive o prazer, né, de conhecer, que eu, assim, conheci muitos, foram 18 países que eu, nesse negócio de jogo, de, né, Foram viagem. 18 Foram países. 18 países. Olha que Nem maravilha. imaginava, 18 países, né?
Mas duas cidades assim que me deixou marcado, foi Nova York e Tóquio. Eu acho que nós não temos assim, as pessoas que nunca foram, não sabem o que é isso. É um mundo totalmente diferente. Nova York... Você diz em relação, eles estão muito mais à nossa de frente. De tudo, né? Tóquio e Nova York. Eu fui, logo assim, passado um tempo que aconteceu o acidente das Torres Gêmeas, eu fui no local lá, né? Fui visitou, eles fizeram um memorial. Mas a gente não tem noção, o espaço é muito grande que foi feito isso. Mas é muito grande, Elga. A gente pensa assim, olhando que né? Um espacinho que fez. Não, é muito grande, distância grande, de 3 a 5 quilômetros quadrados, para mais ainda, porque foi muito, né? Caiu e... Foi chocante, né? Mas foi um marco na história da humanidade. Foi isso. Aquele 11 de setembro. E questão dessas coisas assim, que é o futebol que proporcionou, né? Eu fico muito, muito agradecido a Deus por ter me proporcionado, né? É um presente na sua vida, né? Foi muito bom mesmo. E agora uma fase diferente, né? Agora você passou lá de ser atleta para treinador. E aqui nas suas origens, eu quero que você fale para mim dessa nova fase, como está sendo, mas vou pedir para você segurar um pouquinho. Eu vou chamar o intervalo, mas a gente já volta. Fique aí. Voltamos com ele, Hugo Alcântara, que levou o nome de Cuiabá aí por 18 países. Adorei conhecer a sua história, Hugo. Sensacional, uma experiência de vida, assim, com culturas diferentes. Então, muita coisa que fica marcado, né? Verdade, Elga, verdade. Muita costumes diferentes, cultura, línguas, né? Etnias diferentes, né? Foi muito legal conhecer esse lado. Um aprendizado, né? Que, tipo, de qualquer forma, você ter contato com pessoas totalmente diferentes de você, com um clima diferente, com uma comida diferente, tudo. Isso aí faz a gente evoluir mais. Com certeza. Você tem que trabalhar o seu emocional, né? Evolui, aprende, né? Porque é até difícil falar isso, mas o povo europeu é diferente do brasileiro, né? Agora eu fiquei curiosa. Em termos de, assim, são mais frios, né? Realmente são mais frios. Sério que eles são mais... São mais frios. O emocional não é algo muito calor humano igual nós, assim? Não é. Mas, assim, são mais educados, né? O exemplo do Japão, né? Que veio aqui na arena, nossa, né? Acabou o jogo, eles limparam tudo. Os japoneses são assim mesmo, né? De cumprir as regras, né? Eles não são essas coisinhas de querer furar fila, de sinal vermelho, essas coisas eles têm o respeito mesmo às regras. São diferentes do brasileiro, né? E a gente aprende, né? Evolui, aprende um pouco com eles. Agora tá certo que já fazem 6 anos que a gente está aqui, né? Já dá uma desaprendida. Diz que o costume brasileiro, né? Domina um pouquinho. Mas fica sempre algo positivo. A gente, né, tem que estimular essas coisas boas também, que a gente aprende. E o mais, assim, notável assim, para mim, né? Que a gente nota mesmo, é já em casa, né? A diferença dos meus filhos. Que é o mais velho, nasceu em Portugal. E minha nova nasceu aqui no Brasil, em Cuiabá. É muito diferente, né? Ele tá com um casal. Ele já é mais reservado, mais na dele, não gosta de, assim, bagunça. Tá num ambiente que fica bagunça, ele já quer ficar quieto na dele. A outra não, né? A outra é mesmo brasileira. Gosta da muvuca, fala alto, vai, e come com a mão, e vai. Então, dá para notar já em casa mesmo. E a diferença de idade dos dois? Ele fez 17 e ela 9, né? Ainda bem que é um pouco distante, que ele se torna mais compreensivo, né? Mas ainda tá melhorando. Dá os conflitos. Normal. Hugo, toda essa experiência que você me contou, que você viveu, fez muita diferença nessa sua nova fase, que agora você é treinador, que a sua realidade agora está aí dentro do futebol, vivendo a sua paixão, mas com outro foco. Realmente, Elga. Quando
agora eu estou de treinador, né? É uma experiência diferente, né? Mas que não deixa de ser assim inédita, porque quando você trabalha no futebol, no caso jogador, 15, 20 anos né, que eu tinha de carreira, no geral, você sabe pensar como que um jogador pensa, o que eles gostam, o que não gosta, né? Sim. O que pode liberar, o que não pode. Então facilita pro treinador, né? No meu caso, eu gosto de ter esse diálogo, né? Eu gosto de ter esse diálogo com o jogador, com os meus atletas. Sou rigoroso na hora que tem que ser, mas também estou super de boa, porque eu sei o que o jogador gosta. O jogador não gosta só de porrada, de cobrança, de gritaria, né? O jogador também gosta de incentivo, de dar, numa folga, você fazer um almoço, uma confraternização para unir a equipe. Essas coisas são super importantes. Essas coisas eu aprendi nesse tempo, né? Principalmente em Portugal. Depois de uma semana de treino, acabou o jogo, tinha geralmente os nossos jantares. Então, a gente tem que aprender essas coisas e levar, né? Harmonia. Esse lado do psicológico manda muito para formar, né, a equipe, para manter a equipe assim, falando a mesma língua. Isso é muito importante, né, num conjunto de pessoas. Hoje, Elga, a gente, assim, é super importante o treinador, assim, dentro de campo, esquema tático, substituições, treinamentos, o que fazer. Mas hoje o mais importante, eu digo para você, que o treinador tem que ser um gestor, tem que saber gerir, né, a equipe toda. Porque você tem um grupo de 25 jogadores que 11 jogam, né? Sim. 8 fica no banco, ainda tem aqueles outros 4, 5 que não vai para o jogo, que não é convocado. Então é fácil eu lidar com você que está sendo a titular jogando sempre e a Pamela que não está jogando, está no banco, vai olhar para o treinador já diferente. Sim. Então você tem que saber lidar, né? Estou dando exemplo, claro, de com vocês certeza. Que não jogam, né? Mas estou dando exemplo. Tem que saber lidar com quem joga, com quem não joga, quem não é convocado, né? Então você tem que saber gerir. Você tem que estar preparado para essas relações, né? Realmente, não é fácil mexer com o ser humano, né? Você continuar mantendo aquele jogador que está no banco com o mesmo empenho, a mesma determinação, a mesma vontade, para ele estar aí colaborando. Claro, é também, bem isso né? mesmo. E o que está jogando, não achar que é titular indiscutível e já baixar, isso acontece, né? Muito, né? Tem muitos jogadores assim, que começa a jogar, vai jogando sempre e acomoda, pensa que nunca vai sair, né? Aí até mesmo aquele que está no banco treina e não tem uma oportunidade também, é ruim, que desmotiva. Então você tem que saber, né, gerir tudo isso, tem que saber lidar com isso, que não é fácil, né? E essa sua preparação para lidar aí com personalidades diferentes, porque você tem que estar bem preparado psicologicamente, né? Você tem alguma preparação, pessoal? Elga, na realidade, é assim, eu costumo falar... Com essa preparação da vida? Eu costumo falar que, assim, até eu sou um pouco, assim, paciente, né? Essa paciência, eu acho que eu herdei, não tenho certeza que eu herdei do meu pai. Eu também acho, conheci seu pai maravilhoso. Isso, então, assim, eu sou um cara paciente, tudo, tá certo? Quando eu estouro também, né, eu fico muito nervoso. Mas é mais isso, é paciência, diálogo. Eu sou um cara que, na parte do futebol, nos treinamentos, eu tenho diálogo, eu sei, assim, conversar com o jogador. Estamos dando um tipo de treino, já deu um certo horário, o jogador está cansado, vamos parar por aqui. Ou você um tem jogador aquela sensibilidade. Tem a sensibilidade, porque hoje tudo é conversado, né? Sim. Tem um jogador que dormiu mal, ou até mesmo num dia, não sei, saiu, bebeu um pouquinho mais, no outro dia chega, conversa, hoje eu não estou bem, estou com problema em casa. Então você tem que saber tudo. E eu acho que essa paciência, essa questão que eu tive também de viver dá experiência, com dá para toda você, certeza. Né? Dá para você saber lidar tudo, Inteligência emocional, né, Hugo? É isso mesmo, esse é o ponto, né? E depois que eu parei, né? Eu fiz uns cursos em São Paulo de treinador, né? E mais assim, o que eu levo mais para dentro de campo, na forma de trabalhar, é o que nesses 20 anos que eu vivi, né? É claro que... A escola da vida. Escola da vida. É claro que nesse ano de 2020 que passou, eu tinha umas metas, tinha umas coisas preparado a respeito de cursos de treinador que tem, né, no Brasil, nível de Brasil.
eu tenho amigos que trabalham em times assim, maiores no Brasil, que eu ia fazer estágio, claro. Né? Claro, aí a gente ia fazer estágio, ia se preparar melhor, mas com esse ano de 2020 que aconteceu isso, a gente ficou mais se resguardando, né? Esperamos agora que 2021, né, com a vacina, que tudo melhore, aí a gente vai também se preparar mais, se qualificar, porque tudo na vida, o mercado de trabalho, né? A gente tem que estar evoluindo, investindo em você. Né? É isso mesmo. De treinador, você já esteve à frente de quais times? Então, eu já comecei no Dom Bosco, né? Quando o Dom Bosco estava na segunda. Onde você jogou. Quando eu joguei. O Dom Bosco estava na segunda divisão em 2014, a gente voltou para o Dom Bosco e conseguiu levar o Dom Bosco para a primeira divisão de volta. Então foi uma coisa muito bacana. Depois do Dom Bosco eu tive no Cuiabá, mas não como treinador. Eu tive como gerente de futebol. Foi uma experiência muito boa, uma experiência assim muito válida. Eu não tinha trabalhado nunca de gerente de futebol. Mas por se tratar... O gerente de futebol, ele faz o quê? Ele, uma curiosidade. Assim, ele fica entre os jogadores e comissão técnica e a presidência, aquele cara que ajeita tudo, contratações, né? Olha! Tudo essas coisas, né? No geral, né? E acabou que eu fiquei 2 anos no Cuiabá, né? E depois que eu saí do Cuiabá, aí eu senti também que o que eu gostava mesmo era de estar na beira do campo. Né? E tá na beira do campo, porque o gerente, você não fica na beira do campo, você tá mais por trás, tá lá, nos bastidores, nos bastidores, isso. E eu sinto que eu preciso daquilo ali, do campo, do calor, do dia a dia, dos treinamentos, da gritaria, do contato com os jogadores, e acabei voltando para ser treinador, né? Tive no Ação, que é um clube daqui de Cuiabá, disputamos estadual. Depois do Ação, voltei novamente para o Dom Bosco, em 2019, né? Disputamos estadual. No ano de 2020, disputei o estadual com o Poconé, time do Poconé daqui subiu a primeira divisão. Olha, que maravilha. E aí a gente disputou, fizemos um campeonato muito bom, né? Perdemos nos pênaltis, na quarta de finais para o União, que é um time de investimento maior. Acaba com o meu coração, pênalti. E aí nós perdemos tudo, mas foi um trabalho muito bom, porque o Poconé, condições de trabalho ainda menores, né, investimento de jogador menor, e conseguimos fazer um campeonato legal. E agora, 2021, estou esperando aí ainda estamos em conversa para ver o que vai aparecer. Mas... tenho certeza que com toda essa experiência e toda essa vontade e essa juventude, né, Hugo? Porque olha, com tudo que você já me contou, você tá novo ainda, tipo, iniciando uma nova fase de treinador, com projeção aí de muitos cursos. Então eu acredito que vem muita história ainda nessa nova fase, que mesmo. É uma continuidade também, né? É isso mesmo, eu espero, né? Espero me preparar, evoluir sempre, né? E eu sei que pela experiência, assim, pelo caráter, pelas coisas que eu tenho, né, na minha vida, eu acho que as coisas vão acontecer assim legal, no tempo de Deus, e as coisas vão caminhar legal. Com toda certeza. E o coração bate da mesma forma do que estar na beira do campo e estar jogando? Caramba, é muito mais difícil, né? Sério? É muito mais difícil, porque quando você é jogador, você está lá dentro, você sabe que assim, depende de você, no caso, defender uma bola, Sim. Ou cabecear uma bola pro gol, ou, né? Já do lado de fora, não. É claro que eu vou ter a contribuição maior de passar o que a gente quer, né? Em termos de tático, técnico, essas coisas. Mas eu não posso executar, né? Sim. Eu não tô dentro correndo, tô do lado de fora, tô gritando. Lá. Então é complicado, né? Agora eu entendo porque que os técnicos geralmente gritam muito, se esguelam na beira do campo, que ele quer fazer acontecer, né? Que o jogador entre naquela energia. É bem isso, bem isso. E você é assim ou você é mais calmo? Não, eu sou assim, sou calmo, mas tem hora que a gente tem que ser mais enérgico. Ser mais enérgico, gritar, orientar e cobrar, né? No caso, tinha, até 2 anos atrás, eu era o treinador e meu irmão era o auxiliar técnico, né? Que ele também mexe com o futebol, Nossa, né? Não sabia, é de família mesmo. É de família. E aí, nós íamos pro banco, então era o contrário. Geralmente o treinador sempre é o mais briga, xinga, cobra. Gesticula. Isso. E o auxiliar técnico, né, que é o braço direito, é o mais calmo para apaziguar. Lá era o contrário. Eu acredito. Ele acontecia uma falta, ele já levantava, já tudo ia mais né? Mas é assim mesmo, né? Mas é bom ter um completar o outro, né? Nessas coisas precisa
em questão de treinador, auxiliar técnico, tem que ser assim um casamento perfeito, né? Porque o auxiliar é muito importante, é uma pessoa que você está vendo um jogo, ele também, mas aí você está em alguma dúvida em questão de substituição, você troca uma ideia, você conversa, pede opinião, para isso que serve, na realidade, a comissão técnica, né? Então é tão bom ter uma pessoa de confiança. Ele ficou comigo 2 anos, falou, não, Hugo, não quero mais. Família não dá certo? Deixa eu ir pro meu... Ele gosta de futebol amador, né? Que é os de bairro, de jogos. Sim. Não, deixa eu ir pro meu amador, profissional é muito complicado. Profissional tem que manter muito a linha, né? Bem isso. Nossa, é bem isso. Não dá. Eu vou infartar, eu vou pra cima de juiz, eu vou prejudicar você, então eu não quero isso, deixa eu voltar pro amador. Hugo, olha... Que sensacional ter você aqui no nosso programa. Foi melhor do que eu imaginei. Eu sabia que você ia ter uma história sensacional para transmitir aqui pra gente uma experiência incrível. E você está aqui com as portas abertas. Eu espero te receber aqui logo pra gente falar aí ó, de campeonato rolando, dessas projeções que eu acredito que o futebol nosso está numa crescente, né? Realmente, Hugo, está numa crescente. O Cuiabá, né, a gente está aí já para subir para a primeira divisão, esperamos que dá tudo certo. Que vai ser maravilhoso para o estado de Mato Grosso, né? E eu fico muito contente de ter recebido esse convite, de ter vindo aqui participado, foi muito legal, muito bacana. E desejo você sucesso, continuação do sucesso nesse ano 2021. Oh, muito obrigada de verdade, viu? Foi um prazer tê-lo aqui. Tá ótimo. E o Elgue, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta sempre às 21h30. Perdeu algo, quer entrar em contato com a gente, dar a sua sugestão? Nossos canais de comunicação estão aí na sua tela e tem também o nosso canal no YouTube e essa entrevista já está disponível para você. Então entrem e se inscrevam. Aguardo vocês amanhã aqui na TV Pantanal, canal 22.1.